Em 1975, o casal Warren foi chamado até a cidade de Amityville, no estado de Nova York, depois que a família Lutz relatou odores estranhos e vozes do além dentro da própria casa. Já em 77, os Warren foram até Enfield, na Inglaterra, investigar o caso da família Hodgson, que testemunhou móveis se movendo, uma das crianças levitando e outros fenômenos inexplicáveis. Provavelmente você já conhece essas histórias, mas se achava que os eventos paranormais e os lugares assombrados estavam bem longe, vem comigo que eu vou te mostrar que o Brasil é mais assombrado do que você imagina. Então sintam-se em casa, está no ar o último episódio dessa temporada de Arquivo Oculto. Arquivo Oculto é um oferecimento de Fanta. Hoje, eu, Fefe e Tiago de Souza vamos visitar os 4 cantos do Brasil para descobrir alguns dos lugares mais assombrados do nosso país. Fefe, você também é uma grande investigadora paranormal, né? Digamos que sim. Pelos seus conteúdos eu vejo isso. Você já foi em algum lugar mal assombrado? Eu já fui no Hotel Cécio. Sério? Do caso da Nossa, Elisa então Lam. já começou Não, pesado. Já foi alto. Meu Deus. Já fui lá, foi... A rua ali tá meio estranho hoje em dia, né? Não tá muito acessível pra... Tem muitas barra pessoas. Pesada, tá bem pesado, digamos assim. E então eu não conseguia entrar, né? Hoje em dia tá ocupado, tem pessoas que moram lá. Então não dava muito pra entrar. Mas eu cheguei ali na porta, dei uma olhada e o pessoal ficou me olhando, tipo... O que você quer, meu amor? Você não é daqui, sabe? Rala. E aí eu gravei assim rápido, mas deu pra ver a caixa d'água, deu pra ver, sabe, todos os... E sentiu energias paranormais. Não, a gente chega meio... O que tá acontecendo aqui, né? Já fui na frente da casa da Margarida Bonetti, né? Que teve todo aquele caso lá da casa da mulher que é uma abandonada. bruxa que tá viva ainda, Exato, né? ela ainda tá aí vivendo e solta, né? Pesado. Aonde mais? Você foi pra Paranapiacaba. Fui pra Paranapiacaba, que tem várias histórias muito loucas e bizarras que aconteceram lá, de lendas. Já fui na frente do edifício Joelma. Você foi na frente, mas não quis entrar. Não, falei, tá aqui, sabe? Olhei. Em vários cemitérios também, que já fui pra gravar, mas acho que só. Quando você entra no cemitério, você tem medo ou não tem medo? Eu peço uma licença, né? Falo, galera, me desculpa aqui, não quero atrapalhar ninguém, o descanso da galera, né? Vim aqui pra gravar um conteúdo com todo o respeito do mundo. Porque são pessoas que estão ali descansando, né? Então você vai meio coisa. Mas a energia tá sempre ali. Você sente uns negócios, uns calafrios às vezes, mas vamos. O público me pede muito pra eu fazer um arquivo oculto onde eu visito os lugares. Você tem que ir. Jamais. Porque daí eu que vou ficar cheia de encosto, não dá, né, gente? Não, realmente. Quando eu fui uma vez, depois foi uma pessoa lá em casa limpar a minha casa e ela falou, então, tem coisa. algumas coisinhas que vieram de cemitério. Você foi no cemitério recentemente? Aí eu... semana passada. E aí, realmente, vem algumas coisas, E a pessoa te deu essa dica e não, te ensinou tirou. ela tirou. Ela não só Deus, avisou e deixou pra você, né? Fiquei lide com esse Se vira. Não, tirou. Disse que tirou, né? Então, eu acreditei. Eu acho que é de uma necessidade que a gente tem de reencantar o mundo. Porque o terror, ele mora num pilar, né? Então as histórias, elas são construídas muito para nos deixar com medo. E aí a gente tem um outro pilar, que é o pilar da religião, que fenômenos sobrenaturais também ocorrem, mas eles têm um outro recorte.
Tem um recorte dogmático, tem um recorte mais conectado com uma ausência de poderes humanos, então coisas sobrenaturais normalmente não tem a nossa ação, a gente está meio à deriva nesse universo de forças. Então eu acho que esse momento de você se reencontrar com essa possibilidade de encantamento nos lugares onde esses fenômenos ocorrem é o grande charme da história. Um mundo em completo desalento, em completo desencanto e uma necessidade das pessoas reencontrarem algum tipo de encanto. Mais legal ainda, você fazer isso com um componente de senso de pertencimento. Então, você buscar isso nas suas cidades, e eu tenho observado muito esse movimento, inclusive algo que para a gente era meio intransponível, que são as próprias prefeituras, as secretarias de cultura, de turismo, acentuando isso como um tipo de ativo, como um tipo de patrimônio imaterial. Eu acho que tem ocorrido por causa disso. Só tem história de assombração porque tem trauma, porque tem ferida aberta. Então a gente vai encontrar um monte de acontecimentos, de desgraças, de tragédias mal resolvidas, conectadas imediatamente com as histórias sobrenaturais das cidades. Então, eu gosto de falar que cada cidade tem a assombração que cultiva, a assombração que merece. Nossa primeira parada é logo no edifício Joelma, o local assombrado mais conhecido do Brasil. Localizado próximo à Avenida 9 de Julho, uma das principais vias de São Paulo, o edifício Joelma foi inaugurado em 1972. Por lá, trabalhavam cerca de 750 pessoas, a maior parte no extinto banco Crefisul, que alugou o prédio para servir como escritório. O edifício era moderno e imponente para a época, com seus 25 andares. Mas foi no primeiro dia de fevereiro de 1974 que o Joelma mudou de vez a paisagem da cidade. Por volta das 8h45 da manhã, um curto-circuito no sistema de ar-condicionado provocou faíscas que rapidamente se espalharam pelo local. Carpetes, cortinas de tecido, divisórias de madeira e os botijões de gás das copas ajudaram a acelerar as chamas, que em apenas 5 minutos alcançaram o último andar do prédio. O Joelma havia se transformado em um inferno vertical. O incêndio mobilizou mais de 250 bombeiros e todos os caminhões-pipa da cidade. Ao todo, 189 pessoas morreram queimadas, asfixiadas ou em decorrência das quedas. Os bombeiros estimam que cerca de 40 funcionários saltaram das janelas e da cobertura do prédio em direção à morte. Mesmo que as pessoas lá embaixo, na rua, ficassem erguendo cartazes para que elas não pulassem. Mais de 400 pessoas conseguiram sair com vida, mas cerca de 345 delas ficaram feridas. Esse é considerado o segundo maior incêndio de um arranha-céu em número de vítimas, ficando atrás apenas dos atentados às Torres Gêmeas. Após perícia, o Ministério da Justiça constatou que no edifício não havia sinalização de saída de emergência, alarmes contra incêndio, portas corta-fogo, nem heliponto, o que dificultou e muito o resgate das vítimas. Para piorar, o sistema hidráulico estava desligado. As instalações de ar-condicionado estavam tão precárias que o caso foi considerado incêndio criminoso. Isso que o edifício tinha menos de 3 anos de existência, gente. O engenheiro do prédio, o gerente de uma empresa de ar-condicionado e 3 eletricistas foram julgados culpados por negligência, omissão e imperícia. As penas variavam de 2 a 3 anos de reclusão, mas acabou que ninguém foi preso. Depois de 4 anos fechado para a reforma, o prédio foi reinaugurado como edifício Praça da Bandeira, mas nada foi capaz de apagar a memória dessa tragédia
e os fantasmas que ainda causam arrepios em quem passa pela região. Muita gente quer que eu vá no edifício Joelma, embora ele tenha sido reformado, né? Tem outro nome, inclusive. Tem, agora é edifício Praça da Bandeira, se não me engano. Você acha que quando se reforma um lugar que é mal assombrado, muda a assombração, dá uma revigorada, um upgrade? Não, eu acho que o espírito que tá ali no local, ele tá e acabou. Não adianta mudar a estrutura de tijolos e paredes e cimento. Eu acho que o que aconteceu ali, a história que aconteceu, não vai deixar de existir e o que aconteceu tá ali, sabe? Então eu acho que mesmo que tente mudar, enfim, tem sempre um resquíciozinho. Eu sempre tenho essa... Eu acho que fica nos lugares, sabe? Casa, inclusive. Você pode reformar a casa, fazer milhões de coisas que eu acho que as coisas continuam do jeito que estão. Eu acho também. Tanto é que dizem que o prédio do Joelma foi construído numa região que já tinha acontecido um monte de tragédia e desgraça, né? Exato. Quando acontece uma, a chance de acontecer mais é bizarra e aí vira um polo ali que nada vai dar certo. Sempre eu tenho um medinho, assim, de algum lugar que falam, aqui já aconteceu tal coisa. Eu falo, é bom evitar. Então é aqui que eu não quero ir. A história mais famosa é a das 13 almas. Segundo a lenda, 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador do prédio durante o incêndio. Porém, o equipamento parou de funcionar e se transformou em um forno. Estima-se que a temperatura chegou a 700 graus. Todos que estavam lá dentro morreram carbonizados de tal forma que foi impossível identificar seus corpos. Os 13 foram enterrados juntos no cemitério São Pedro, em São Paulo. Quem passa por lá relata gritos e murmúrios, como se as almas ainda sofressem com a tragédia. A única forma de acalmá-las é colocando copos de água sobre o túmulo, como uma forma de aliviar o calor e o desespero que o edifício Joelma trouxe. As 13 almas são 13 corpos de pessoas que não foram reclamados. Depois de um mês, quer dizer, esses corpos foram levados para o IML, não foram reclamados. E as pessoas podem até estranhar hoje em dia esse fato, mas antigamente a gente não tinha instrumentos de comunicação. Meu avô paraibano, ele ficou 30 anos sem falar com o pai dele. Ele saiu brigado de Monteiro na Paraíba, veio pra cá, ficou 30 anos sem falar com o pai. Se ele tivesse morrido nesse espaço, ninguém ia saber, podiam procurar, tal. Então não é tão absurdo ninguém ter procurado, sabe? A gente não sabe quem morreu. E criou-se uma mística sobre essa história de que essas 13 pessoas morreram juntas dentro de um elevador. Isso não é verdade, não é oficial, mas de fato essas 13 pessoas, esses 13 cadáveres foram levados para o cemitério da Vila Alpina e foram sepultados perfilados. 13 sepulturas, portanto, e dizem que numa ocasião um funcionário do cemitério começou a escutar cada uma dessas sepulturas emanando gritos muito agoniados. Ele, intuitivamente, pegou um balde de água e começou a jogar nessas sepulturas e elas silenciaram. Ele contou essa história, já havia um tipo de... não era um processo devocional ainda, mas existia um tipo de prática da vizinhança de ir até lá orar por aquelas almas. Quando as pessoas, imaginando que a gente segue um tipo de processo ritualístico católico não oficial, né? Percebem que ali almas se manifestaram, há uma associação com as 13 almas benditas do purgatório. Para quem não sabe, o purgatório é uma instância intermediária entre o inferno, quer dizer, quem repete de ano vai direto para o inferno, quem passa de ano vai direto para o céu e quem fica de recuperação fica no purgatório. Então, essas almas que têm expectativa de salvação, às vezes podem acessar o mundo dos vivos para ajudá-los. Então, todo esse molho acabou fazendo com que esse lugar virasse um lugar de peregrinação. As pessoas fossem lá para pedir ajuda para as 13 almas e isso segue até hoje. Então, a gente tem um componente sobrenatural, uma história de assombração clássica no cemitério, que é um lugar que tem esse estigma muito bem colocado, e
num segundo momento, esse processo devocional que segue até hoje. As pessoas vão até lá acreditando que podem ser ajudadas por essas almas que, vez ou outra, saem do purgatório, até para zerar os seus pecados. Então elas saem do purgatório para ajudar as pessoas que estão aqui hoje em dia. Além dessas 13, uma outra alma ganhou notoriedade depois do incêndio. A digitadora Volquimar Carvalho dos Santos, de apenas 21 anos, morreu enquanto tentava sair do prédio, dessa vez pelas escadas. Sua família contatou um centro espírita para buscar conforto e o próprio Chico Xavier psicografou uma carta, onde Volquimar conta seus últimos momentos de vida. Disse ela: foi como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Um segundo fenômeno parecido com pessoas que morreram também no Joelma, que é um casal que eu encontrei no Cemitério da Paixão. Interessante, um casal no Cemitério da Paixão de Franco da Rocha. Eles também são considerados pela comunidade como milagreiros de cemitério. Então, não apenas as 13 almas, mas hoje a gente tem uma segunda possibilidade de fenômeno devocional, que é esse casal em Franco da Rocha. Mas o que está por trás das assombrações do Joelma? Bem, muito antes da construção do edifício, entre os séculos XVIII e XIX, a região foi local de tortura de escravizados indisciplinados. Na verdade, grande parte do centro de São Paulo serviu como pelourinho naquela época. Mais recentemente, em 1948, aconteceu o que ficaria conhecido como o Crime do Poço. No terreno onde ficava o edifício Joelma, Paulo Ferreira de Camargo, sua mãe e 2 irmãs moravam em uma casa que foi palco de um dos assassinatos mais famosos da cidade. Em certo dia, Paulo mandou fazer um poço no quintal da sua casa para que ele pudesse fazer algumas pesquisas relacionadas ao trabalho. Como ele era professor de química, ninguém questionou seu pedido. Mas depois do desaparecimento repentino da sua mãe e das suas irmãs, a polícia investigou a casa de Paulo e encontrou as 3 mulheres mortas dentro do poço, todas com marcas de tiro. Enquanto a polícia escavava o local, Paulo foi até o banheiro da casa e se matou com apenas 26 anos. Não há uma conclusão unânime sobre o motivo do crime, mas existem 2 hipóteses. A primeira é que sua família estava muito doente e ele não teria condições financeiras de cuidar delas. A segunda teoria é de que as mulheres da casa não aceitavam seu relacionamento. O fato é que o crime recheou as teorias sobre a maldição da região, que em 1972 também viu o edifício Andraus, localizado a menos de 2 quilômetros de distância do Joelma, pegar fogo e deixar 16 vítimas fatais. Como é que a gente precisa se preparar para ir num lugar assombrado, Eu acho que cada um tem sua superstição ou religião, né? Eu sou crente, então eu taco óleo ungido na minha cabeça, faço umas orações, vou ouvindo louvor e é isso, sabe? Eu acho que cada um vai com o seu tipo de proteção, mas eu acho que entrar assim só no vou entrar e tá tudo bem é meio surto. Até hoje eu nunca encontrei um lugar que me desse tanto medo. Uma vez eu fui com o casal João e Rosa dos Caça-Fantasmas Brasil em alguns lugares de histórias sobrenaturais em Piracicaba. E aí, claro, eles foram com aqueles aparelhos, né? A Rosa é sensitiva. E o lugar que o aparelho quase explodiu não foi em nenhum antigo cemitério, em nenhum lugar de aparição sobrenatural, foi num posto fiscal. Então talvez seja o lugar que nos dê mais medo, seja um posto fiscal do que o cemitério. Também em São Paulo existe um outro mistério sem solução. Dessa vez em um castelo localizado próximo ao Minhocão, um dos espaços mais populares da cidade. Conhecido como
Castelinho da Ruapa. O imóvel foi construído entre os anos de 1912 e 17, inspirado no estilo medieval. Mesmo na época, mais de 100 anos atrás, a construção destoava da vizinhança, que apesar de rica, não estava acostumada a ver um castelo pela região. Por lá morava o médico Virgílio César dos Reis, sua esposa Maria Cândida Guimarães e os filhos do casal, Álvaro e Armando. Virgílio acabou morrendo de ataque cardíaco e 2 anos depois, seus filhos ainda discutiam sobre a herança do pai. Além do dinheiro e do castelinho, os 3 haviam herdado o Cinema Broadway no centro de São Paulo. Enquanto Maria e Armando queriam manter o cinema aberto por lá, Álvaro tinha planos de abrir um ringue de patinação no local. Ele inclusive já possuía um nome e potenciais investidores para o negócio. Durante uma dessas brigas de família, Álvaro teria matado a mãe, o irmão e em seguida se matado com 2 tiros no peito. Mas espera aí, 2 tiros? Esse é apenas um dos detalhes que coloca a precisão do laudo técnico em xeque. Policiais e médicos legistas divergem em suas versões e eu separei uma lista de outras contradições. Álvaro, o suposto assassino, era destro, mas a arma do crime foi encontrada ao lado da sua mão esquerda. O buraco da camiseta de Armando não coincidia com o buraco de bala em seu corpo. As balas encontradas no corpo de Maria Cândida são de um revólver diferente do que o Álvaro segurava e nunca foi encontrado. Por fim, o Instituto Médico Legal afirma que, na verdade, o irmão mais novo, Armando, foi o autor dos disparos, já que havia pólvora na sua mão. Existe ainda uma teoria que o segundo disparo em Álvaro não jorrou sangue, o que aponta para um resultado curioso. Talvez ele já tivesse morto nesse momento. Alguns dizem que a família foi assassinada por alguém que não vivia no castelinho. Talvez os sócios que o Álvaro teria deixado na mão depois do negócio do ringue fracassar. Anos depois, sem nenhum herdeiro legal, o castelinho acabou virando propriedade da União. Já foi moradia de um funcionário da Receita Federal, serviu como depósito para catadores de papel e desde 1996 é ocupado pela ONG Mães do Brasil. O fato é que o castelinho é ocupado por outras pessoas ao longo do tempo e a indigência dele vem só nos anos 80, quando ele passa a ser um depósito de papelão e um lugar de frequência de moradores em situação de rua, o que é um dado interessante também, porque a pobreza ela se conecta muito à sensação de medo. Os medos aumentam diante da pobreza e é muito louco isso, porque o risco, na verdade, em que a sociedade coloca quem é pobre é muito maior do que dos pobres que são colocados em quem não tem quem tem condição de viver com conforto, né? Mas é muito interessante esse olhar. A gente faz visitas no centro de São Paulo e um monte de gente fala, nossa, que loucura, vocês vão para o centro, mas qual é o problema de ir para o centro? Só porque tem gente pobre, morador em situação de rua, pessoas invisibilizadas. Então é interessante esse aspecto, mas depois a gente fala dele. O Castelinho da Ruapa, então, ele fica um período muito grande nessa condição de indigência, né? Invadido, pessoas, enfim, buscando abrigo à noite, e lá começam alguns relatos sobre não apenas aparições, vultos, fenômenos poltergeist, mas também alguns mais agressivos. Há relatos de pessoas que foram empurradas de escadas, enfim. E aí uma senhora, Dona Maria Eulina, ocupa o castelinho. Ela, ao que se sabe, também vivia em condições de rua. Ela ocupa o castelinho e começa a beneficiar esse espaço, começa a ajudar. Ela, com muito pouco, ajuda quem tinha menos do que ela e começa a encaminhar pessoas a tratamentos médicos, ensinar a ler e tal. E ela forma lá um tipo de núcleo de assistência muito importante para a cidade até hoje, que é o Clube das Mães do Brasil.
Então, assim, eu tô contando essa história toda porque eu acho que ali existia um coração de mãe ferido. Vou fazer uma interpretação sobrenatural, tá? E quando essa moça entra, quando essa senhora entra e transforma o lugar em um lugar de acolhimento, com um senso materno muito presente, talvez ela tenha recebido uma ajuda desse coração de mãe ferido que viu 2 irmãos se matarem, literalmente, por conta de dinheiro, por conta de disputa sobre herança. Ela vê essa mulher transformando o lugar num lugar de acolhimento e ajuda ela a tornar o Castelinho hoje um dos aparelhos públicos mais importantes daquela região para atendimento de pessoas em situação de rua. E você acha que esses espíritos nesses lugares, eles se manifestam com qual intuito? O que eles querem da gente quando eles empurram, quebram uma lâmpada, sabe? Eu acho que varia muito do que aconteceu, né? Se a pessoa, ela sabe que ela morreu, se ela nem entende que ela morreu, a passagem dela, se ela precisa de ajuda, de alguma coisa para resolver. Eu acho que eles tentam, de alguma maneira, chamar a atenção para resolver algo, né? Eu acho que não é só por quero dar um susto nessa pessoa que tá passando aqui, sabe? Eu acho que é um pouco além disso. Mas também vai que tem um mais brincalhão, assim, e realmente quer dar um susto. Vai que nunca Eu sabemos. acho que eu seria esse tipo. Eu total seria. Eu seria Assustar essa é de, legal. vamos dar um sustinho aqui. Nossa, eu seria total. dessa mesmo. Algumas pessoas que passam em frente ao castelinho relatam barulhos estranhos, vultos e aparições. Histórias ainda mais assustadoras contam que o espírito de Maria Cândida segue lá, chorando e se lamentando, tentando separar a briga entre seus filhos. Agora a gente vai descer um pouco direto para o sul do Brasil. O presídio do Arru, que poderia ser muito bem um grito de guerra dos legendários, mas é o nome de um bairro de Curitiba, foi a primeira penitenciária do estado do Paraná. Inaugurado em 1905, o presídio foi uma solução para aliviar a lotação da Santa Casa de Misericórdia, que cuidava de pessoas com transtornos mentais, chamados na época de alienados. O presídio recebeu aqueles mais violentos que apresentavam perigo aos outros internados. Com menos de 40 anos de existência, o presídio já contava com mais de 500 presos e as rebeliões se tornaram cada vez mais frequentes. Em 1993, inclusive, uma rebelião com cerca de 20 horas de duração destruiu parte do prédio. Mas não foram apenas as rebeliões que botaram medo em quem passava em frente ao presídio. Ainda hoje, diz a lenda, que se você parar em frente ao presídio, à meia-noite de uma sexta-feira santa, é possível conversar com espíritos dos presos. Do lado de dentro, foi o fantasma de um palhaço com uma serra elétrica que tocou terror. Ele assombrava apenas os presos que tinham cometido ataques contra mulheres. O maior feminista que a gente tem, né? Símbolo de sofrimento e repressão, o presídio do Arru foi desativado em 2006, depois de mais de 100 anos de funcionamento. Desde então, houve projetos para transformá-lo em shopping e em condomínio. Foi usado como cenário de produções brasileiras, como a novela O Astro e o filme Estômago, e hoje cedia o Centro Judiciário de Curitiba. Mas você já contou que você tinha essa experiência pessoal Não, mesmo? Eu já tive essas experiências de ver quando eu era pequena e não recentemente, né? Tem, sei lá, 2 anos, 3 anos que aconteceu fisicamente, né? Comigo, que eu acordei com as minhas costas arranhadas. E eu não tava com unha, tipo, eu tava sem unha, porque eu roo unha, né? Então, eu tava sem unha, eu tava dormindo sozinha, então não tinha como ser eu ou alguém. E eu durmo sem blusa, né? Então eu tava dormindo assim, quando eu acordei, eu vi as minhas costas, tipo, do início da minha nuca até lá embaixo, assim, tipo, um arranhão, assim, perfeito, as unhas, assim. E eu fiquei, mano, que é isso? Você não tem um gato em casa? Não, zero. E era mão mesmo, não era, tipo,
um arranhadinho, era Meu a mão Deus, inteira. Fefe, o que você fez E com aí, isso? calma. E aí, nesse dia, eu tava indo pra um podcast que tinha uma pessoa que tinha essa mente, essa visão aberta, né, pro mundo espiritual. E aí, essa pessoa, eu tava com uma blusa fechada, nem dava pra ver as minhas costas. Ele falou, foi muito bizarro. Ele falou, eu tava vendo um vídeo seu e tem uma mulher do lado esquerdo da sua cama que tem unhas muito grandes. Ela Ai, já te meu arranhou Deus, à tô noite? toda arrepiada. Aí eu, como assim? Eu tô arranhada agora. Ele realmente, tem uma mulher na sua casa que tem umas unhas grandes e ela te arranha à noite. Aí eu, que legal saber dessa informação. Vou mandar um beijo pra ela quando chegar Bora em casa. fazer essa unha, querida. Exato. E aí, você fez o Não, quê? e aí foi essa mesma pessoa que tirou a galera do sim. cemitério. Ele foi e fez um geral Nossa, na minha eu casa. tô assustadíssima A minha agora. casa Eu não tava imaginei que ia lotada. chegar nesse nível, assim. Ah, é, então, sempre sua chega. casa é uma casa mal assombrada. O meu prédio é um prédio mal assombrado. Mas, assim, do zelador do meu prédio me contar várias histórias loucas de, enfim, coisas que quebram do nada, porta. Enfim, o meu prédio é babado. E mesmo assim, você E eu escolheu permaneço morar lá. lá. É, exato. Você já sabia antes de morar lá? Não, se eu soubesse, não sei se eu não iria. Não, eu não iria. Não, eu não iria. Mas não sabia. Foi meio que acontecendo com o tempo, né? E aí depois eu soube de histórias de, tipo, antigos moradores e pessoas que faleceram no prédio. E aí eu falei, Esse povo que morre e não vai embora, Ah, né? é? A Mona lá do sempre meu tá lá ainda. Umas velhas, era uma velha te Era uma arranhando, Mona. gente. Era uma Mona. O que elas fazem, né? Porque tava quando bolada. a velha tá viva, ela só quer ficar deitada. Exato. Agora, quando morre, quer arranhar, Ele quer falou que, arrastar a cadeira. que ela tava chateada que eu tava morando lá, que aquela casa era dela. Eu falei, Mona, mas o aluguel quem tá pagando sou eu, sabe? Nossa, Tá entendendo? que Você já difícil. faleceu, você não tá mais aqui. Mas ela não queria que eu Quanta ficasse lá. gente será que ela já não viu passar por lá, né? Exato. Que Cada medo. Mas aí, pelo visto, agora não tem mais nada lá em casa. Agora eu tá de espero, boa. né? Não sei se já Não, trouxe você mais já vai alguém. levar uns 3 daqui, Ah, daqui querida. vem que aqui, alguns. você já tava Ah, pegando legal. as coisas aqui, ó. Cada um Eu já tem um, abri tudo um aqui. espírito. Nessa é foto isso. aqui, já, esse moço vem comigo lá pra casa. Próximo ao antigo porto de Recife, à beira do rio Capibaribe, em Pernambuco, está localizada a Cruz do Patrão, um monumento do século XVIII com 6 metros de altura que sustenta uma cruz no topo. Sua origem é incerta. Alguns dizem que a cruz era um ponto de referência para as embarcações que chegavam na cidade. Outros que o monumento era apenas um ponto de encontros e despedidas. Seu nome também é um mistério, mas a teoria mais aceita é que patrão se refere ao comandante do navio. E se você achou que já tinha muitos segredos nessa história, a cruz ainda tem fama de ser mal assombrada. Muitos visitantes contam que em noites de lua cheia é possível ouvir sussurros, gemidos e barulhos de correntes sendo arrastadas. Existem histórias de vultos, de manifestações fantasmagóricas e alguns relatam que até o próprio diabo já apareceu por lá. Dizem que o diabo foge da cruz, né, gente? Mas lá em Recife o negócio é diferente, né? Mas o que está por trás disso tudo? Algumas histórias contam que escravizados africanos que chegavam muito feridos ou mortos eram enterrados em covas rasas próximas à cruz. Existem até relatos de que um cachorro já desenterrou ossos humanos no local, apesar de que arqueólogos nunca encontraram vestígios de esqueletos por lá. Outra teoria é de que a região servia como local de fuzilamento, onde tropas portuguesas matavam militares considerados traidores. Toda essa energia carregada de mortes e torturas estaria assombrando a cruz até hoje. Entre dúvidas do que é fato e do que é fake, a cruz permanece lá, mesmo com décadas de danos causados, principalmente pela passagem do tempo e pela maresia. Na verdade, o entretenimento do terror coloca a gente nesse lugar da coisa horrorosa sobrenatural. A religião,
ela não necessariamente faz isso, pelo menos no aspecto bonzinho da coisa. Então, quando a gente, com aquele olhar maniqueísta do bem e do mal, o bem, pelo menos, é bacana, porque uma aparição de Nossa Senhora, para quem não acredita em nada daquilo, pode ser uma manifestação sobrenatural, em tese, assustadora. Afinal de contas, é algo inexplicável. Aparece uma mulher, quer dizer, se você acredita, se você é cristão, ótimo, é a Virgem Maria, mas se não é, você pode levar um susto. Então, eu acho interessante porque o sobrenatural não precisa ser apenas aterrorizante. Ou ele é aterrorizante porque ele nos coloca diante da nossa completa ignorância sobre o todo. Aí tudo bem, eu entendo a gente se assustar, principalmente no ano da graça de 2025, em que a gente acha que sabe tudo, que tudo tem resposta e que hoje a gente tem instrumentos tecnológicos que respondem as coisas pra gente, de repente você se deparar com algo que você não tem a menor ideia do que é. Então, esse lado do susto, do medo, eu acho legal. E você sempre acreditou nesse mundo espiritual, assim? Eu acho que eu sempre acreditei por conta de sempre ser muito presente pra mim, sabe? Eu acho que mesmo eu não querendo acreditar, eu olhava assim, eu via um vulto, ou eu via alguma coisa passando, ou eu escutava alguma coisa, eu falava, não tem ninguém aqui. Tipo, eu tô sozinha e alguma coisa caiu, ou alguma coisa eu ouvi, então não tem como não existir, sabe? Queria muito que não existisse, porque às vezes me dava muito medo e eu realmente morria de medo, e ainda morro. Eu tenho uma postura assim de não tenho medo, mas eu faleço de medo. Tipo, ver filme de terror eu vejo literalmente assim. Então, eu acho que sempre esteve presente, então sempre acreditei. Eu também sempre acreditei, embora eu nunca tenha visto as coisas igual você. Eu não sou essa pessoa que vê, eu nunca vi nada, nem de alienígena, nem de nada dessas coisas eu nunca vi. Então acho que é por isso que eu consigo falar bem de boa. Mas também não vou atrás pra achar, mas se você sabe? vê, você vai. Eu acha vou que você morrer. vai Eu acho que eu desmaio. Só que eu tenho mais medo de alienígena do que de assombração ainda. Sério? Porque eu acho muito mais bizarro. É que a gente não sabe o que eles vão fazer, né? Tipo, é uma incógnita. O espírito a gente até tem uma leve ideiazinha. Eu morro de medo. Espírito não deixa de ser uma pessoa, né? Você sabe o alienígena que é uma ele é da pessoa. onde? De onde ele vem? Como se reproduz? O que ele quer com a gente? Sabe? Pelo amor de Deus. Tem essa coragem, não. No norte do país, encontramos o Teatro Amazonas, inaugurado em dezembro de 1896, durante a Era de Ouro da extração de látex na Amazônia, também conhecida como Ciclo da Borracha. Com o Estado enriquecendo, a elite amazonense da época exigiu um ícone do progresso econômico e cultural na região. O resultado foi um teatro que, mais de 100 anos depois da sua construção, seria eleito a terceira melhor atração turística e uma das 7 maravilhas do Brasil. Anualmente, o Teatro Amazonas cedia o Festival de Ópera do Estado e recebe quase 300 mil visitas. Em 2005, também foi palco de um show da banda The White Stripes. Mas além de todo esse reconhecimento e importância, o teatro também tem fama de ser assombrado. Por lá, funcionários e visitantes relatam empurrões e puxões invisíveis entre as coxias, instrumentos que tocam sozinhos e fantasmas que vagam perdidos pelo local. Entre os mais famosos, o Homem de Preto, que frequenta o palco mesmo sem espetáculos, e crianças vestidas de branco no jardim interno do teatro. E pensando em lugar onde a gente vai morrer e vai ficar assombrando. Agora você falando sobre isso tudo, eu fiquei pensando, se eu for morrer e virar uma assombração, espero que eu esteja num lugar que todo mundo já olha e pensa assim, nossa, esse lugar parece assombrado. Onde que você queria estar assombrando as pessoas? Cara, eu não sei, uma vez uma senhora, né, que lê cartas e coisas do tipo, falou pra mim que numa outra vida eu morri porque eu traí o meu marido e eu fui empurrada por ele de um penhasco. Então, Nossa. Pela minha trajetória de vida, assim, sabendo que eu já morri de um penhasco, eu acho que a gente tem várias opções, sabe? Mas eu queria morrer, tipo,
num castelo na França, sabe? Uma coisa Ai, não assim. quer mais nada também, Só né? assim, sabe? Fui passar férias, já aposentada, velhinha, faleci num sono profundo. Uma coisa assim. E aí fico lá, pela França, Chique. num castelo. Sabe? Por que eu vou falecer ali na esquina? E eu espero que a gente esteja com roupas de época Roupas também. belíssimas. Porque espírito assombrando com roupa da Zara não tem graça, Como é que eu vou assombrar alguém Ninguém vestindo se um cropped assusta. de uma sainha? É, a sainha da Eu Shein, não posso estar de gente. laço. É. Eu tenho que estar trevosa, sabe? No mínimo. Você acha que eu tô E com com um look joias. assombroso? Tá Não, meio, você, né? Não. Se você chegar pra assombrar alguém de animal print, realmente, e batom rosa, a pessoa vai falar... Difícil, é difícil. O que tá acontecendo? Legal, gostei. Onde adquiriu? Eu iria querer morrer num lugar onde tenha muita gente passando, pra eu conseguir assustar muita gente. Ela quer morrer no Louvre, gente. Não, Tipo, eu pensei no metrô Barra Funda, uma coisa tá, assim. ela quer morrer Eu sou mais pensando numa coisa acessível, França. eu sou mais Entendi. acessível, assim, não vou jogar tão pro alto no assim. metrô. Seria Eu uma morte trágica. Só no não metrô. quero morrer montada. Porque não? Ai, não, porque já cansa ser drag na vida. Imagina depois da Imagina morte assombrar ter que todo tá... mundo de salto, sabe? E Nossa, peruca, não, verdade. não sei o que lá, não. Quero estar bem de boa, um chinelinho, havaianas e é nessa que eu vou. Vai ser isso. Amei! Amei. Pode morrer na praia também, ia ser ótimo. Pegar Ai, bonito. um sol, Eu dar um não sei espírito nadar, corado. eu não sei nadar. Então, é legal. realmente, aí faleceu na praia, já ficou por lá mesmo. Bonito, é bem Titanic. É poético, poético. É. Talvez eu vestida de Rose, daí. Seria lindo. Com a joia. Ai, vai ser isso. Eu acho que vamos deixar assim, vamos ser na praia, então. Tem muitas opções. Exato. Lugar pra morrer é o que não falta, No final, né, a gente Fefe? morreu, tipo, num banheiro químico. Ai, Foi ótimo. No carnaval. Não, morreu no horrível, banheiro horrível. quente. Não. A gente tem várias coisas que são memórias, que são vozes de traumas que a gente não sentou para conversar sobre. Eu tenho um case, se eu tivesse que fazer um TCC sobre histórias sobrenaturais, o meu seria sobre noivas fantasmas, porque só existe noiva fantasma porque um dia a sociedade convencionou que o propósito de vida de uma mulher era se casar com um homem. Essa era a missão da mulher. E quando ela estava em vias de cumprir esse propósito de vida e morria, ela se tornava uma fantasma. Quando ela era arrebatada pela morte, ela viveria naquele ciclo dos fantasmas de tentar cumprir aquela missão. E é muito louco isso, porque a gente não tem nem noivo fantasma e a gente não tem mais novas histórias de noiva fantasma, porque coletivamente não faz o menor sentido imaginar que o propósito de vida de uma mulher é se casar com um cara. Se casar é se casar com um cara. Então não existe mais. Então o senso comum, que é o grande propulsor do imaginário popular, é o grande responsável pela criação das nossas histórias. Sejam elas para nos ajudar a digerir grandes traumas, sejam elas para justificar as missões não cumpridas e essa aí sim é a razão de surgirem fantasmas. Muitas vezes em lugares públicos por assassinatos históricos, por grandes violências, por esse tipo de vício social. Então, por isso que a gente tem, antigamente, a gente imagina que os vícios sociais eram maiores, muitos deles institucionalizados. Não é difícil a gente andar pelo Brasil e encontrar um monte de história sobrenatural conectada à escravidão, por exemplo, conectada a violências contra mulheres, conectada com violências com crianças. Então, é por isso que a gente tem em prédios históricos mais histórias de assombração, porque talvez nesses prédios históricos a gente ainda reconheça questões não resolvidas. Existem muitos outros lugares assombrados pelo Brasil. A Casa das Sete Mortes, em Salvador. O Castelinho do Flamengo, no Rio. A Mina da Passagem, em Belo Horizonte. O Vale do Anhangabaú e o Edifício Martinelli, em São Paulo. Mas nenhum desses lugares deve ser tão assustador quanto passar uma semana na Fazenda da Record. Bem, pessoal, esse foi o último episódio da 4ª temporada de Arquivo Oculto. Falamos sobre ocultismo, seita extraterrestre, viagem no tempo, cidades lendárias e assombrações brasileiras. Quais mistérios ainda faltam pra gente desvendar?
Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.